Agora a gente tem uma pergunta complexa para nós próprios aqui, para a gente discutir o seguinte, André, começando contigo. Como é que plataformas que foram feitas para colaboração criativa e estratégica e essa colaboração empoderada, aumentada e estendida por inteligência artificial transformam as plataformas empoderadas por IA, transformam educação em aprendizado? Essa pergunta é muito boa. Isso vai virar um debate, né? Não é pergunta e resposta, não. O que eu disser aqui, alguém pensa, ficou doido? Já faz tempo. Então, assim, o que é que acontece? Né? Na verdade... Aliás, foi por causa disso que tu veio para a TDS. Exatamente. Aliás, antes de André responder, esse é o Straddlecast. É o podcast da TDS. Hoje comigo aqui, André Neves, professor do D-Design da UFPE e cientista da TDS, Vinícius Garcia, professor da UFPE, e o nosso engenheiro-chefe de tecnologia e dados, Rui Belfort, PhD em Design e o CEO da TDS. E eu sou só o apresentador. André, volta. Então, a gente tá... essa história de transformar ensino e mudar, as duas palavras são muito fortes, né? Porque ensino parece que alguém vai lá e diz alguma coisa para alguém e alguém do outro lado fica calado, só ouvindo. Não é assim que funciona. As pessoas aprendem quando interagem, né? Então, a gente sabe faz tempo, pelo menos 100 anos, Vygotsky morreu em 1980 e pouco, tem mais ou menos uns 100 anos que a gente sabe que as pessoas aprendem por proximidade com os outros, com a diferença, com a troca, com a conversa, com a interação, né? A gente nunca fez isso, com questionamento, com debate. Com dúvida, com pergunta. Muito mais do que com a prova. Na prova não aprende nada. A prova não aprende nada. Só aprende para ficar quieto. Então, assim, o que é que a gente faz com isso? A gente não aprendeu a fazer isso na escola, né? A escola que a gente dá aula hoje, uma maneira de dar aula, é uma escola do monastério da Idade Média. É a mesma. A gente, inclusive, esqueceu que já aprendeu assim, né? A humanidade já aprendeu muito assim. Os gregos aprendiam assim. A escola peripatética de Atenas aprendia dialogando. Tem muita gente que acha que Pitágoras... E era baseado em problema, né? Tem que ter um problema. Não vamos tem gente que acha que Pitágoras chegou na sala lá e disse: vou ensinar o teorema de Pitágoras. Não, ele não sabia, né? Ele descobriu com as pessoas na hora. Ele não sabia, era um grupo de pesquisa. Era um grupo de gente lá discutindo. Como é que isso aqui se junta? Alguém um grupo de pesquisa do CNPG, né? Era o Conselho Nacional de Pesquisa da Grécia. Exatamente. Então, exatamente. Não era assim. O povo estava conversando, discutindo. Ele, junto com um monte de gente, descobriu um teorema que depois chamaram de teorema de Pitágoras. Ele não ensinou Ele nunca chamou esse teorema. Meu teorema. Nunca. E, aliás, em boa parte, que é a melhor parte da história, talvez, né, pelo apanhado histórico, o teorema não é dele, né? É a agregação de muitas descobertas de muita gente que foi sistematizada ali. Porque o papel do aprendizado é também a sistematização do conhecimento aplicado. Porque envolve aprender. As pessoas aprendem, mas também a humanidade aprende, né? Essa é a brincadeira. A escola abstrata aqui, não a escola A, B ou C, mas a escola concorrente, ela é o espaço da humanidade aprender, né? Deveria ser, pelo menos. Espaço da humanidade aprender. E não o espaço de replicar algum conhecimento já consolidado. Veja, não é o espaço de ensinar dogma. Isso é da Idade Média, que ensinava os dogmas. Veja, isso é outra história bacana. Na Idade Média se ensinava dogma porque era o livro que ensinava lá, era a palavra de Deus. Tem chance de um cara discutir aqui? Nenhuma. Mas aqui, Deus disse aqui. Vai questionar? Ninguém questiona nada, né? Até eu questionei uma vez na missa, eu não sabia que não podia, eu levantei a mão, o padre disse, não pode falar não, eu voltei na missa. Mas tem gente que acha que, né? Então não funciona. Na escola, você está aqui para ouvir a verdade. Então, eu fiquei calado, isso não pode falar não, isso está certo. Mas na escola pode, né? Na escola, em Quer teoria, dizer, a gente pode. Nem toda escola pode. Em teoria pode, exatamente. Em teoria pode. Na prova não pode, né? Que é um negócio de prova não pode. Essa é outra coisa estranha de novo. A gente fala de Se colaboração. Se tiver uma dúvida na prova, morreu. Não pode. Aí a gente está falando de colaboração, plataforma colaborativa, empoderada por IA. Aí chega trabalho prova, colaborativo, em grupos. Pronto. Todo mundo trabalha em conjunto nas empresas. Isso. Mas na escola não pode. Aí o sujeito passa a vida todinha, 20 anos de escola, aprendendo a não colaborar com ninguém. Porque quando chega na hora mais difícil, que é a hora da prova, né? Da tensão, fica sozinho, colabora com ninguém. Chega na empresa, sabe colaborar? Não, né? Lógico que não. Não aprendi, passei 20 anos para não colaborar. Não, você foi ensinado você foi educado, educado a não colaborar. Você foi educado a não colaborar nos momentos críticos, que é quando você tem que colaborar no negócio. Então, essa é a dificuldade que a gente está vendo hoje acontecer com a inteligência artificial, com as plataformas colaborativas, com esse empoderamento. As escolas podem mudar esse jogo. Sim. Podem passar a ser espaço de colaboração e aí, consequentemente, de aprendizado. Esse aprendizado vai ser acelerado por inteligência artificial. Porque, de novo, quando eu consigo conversar com um humano, já aprendo muito, aprendo bastante. Quando eu converso com assistentes inteligentes que têm uma outra maneira de pensar, uma outra maneira de tratar conhecimento, que é diferente, é outra inteligência, não é a nossa simulada, é outra inteligência, a gente aprende mais.
Então, o que a gente está vendo agora é um potencial de uma nova era de aprendizado, de verdade de aprendizado, mas numa camada que vai subir, assim, vai dar um salto muito grande. E um aprendizado, André, você acha que é um aprendizado que pode ser desenhado como estratégia de colaboração entre humanos e inteligências artificiais, entre inteligências artificiais, para sintetizar potencial conhecimento novo que teria que ser validado por humanos para ser agregado ao cabedal de conhecimento da sociedade? Acho que sua pergunta é uma resposta, porque é isso mesmo que eu acho, assim, exatamente assim. Né? A gente tem aprender a estratégia, né? Aprender já é um processo estratégico. Eu escolho o que eu quero aprender, ou seja, eu escolho quais são as minhas aspirações e eu construo as capacidades para poder aprender aquilo. Então, é um processo estratégico. Se a escola fosse assim, seria massa. Então, mas né? a pessoa né? A pessoa a gente fala assim, por isso que a gente ignora algumas disciplinas, porque não tem cabimento, não quer aprender de jeito nenhum, né? Por exemplo, eu não sei nada de química e nem quero saber. Pronto. Foi uma decisão estratégica minha, não aprender nada mas de química aí minha vida tu inteira. estudou, tu não aprendeu nada, mas tu estudou só para fazer a prova, não Exatamente. foi? Sozinho. Não quer dizer que eu aprendi, não. Eu estudei, fiz a prova, fazer não a prova. nada. Exatamente. É outra história. Isso é igual ao meu conhecimento de várias áreas da engenharia. Eu fiz uma graduação em engenharia, mas certas coisas eu só estudei. Outras coisas eu aprendi. Exatamente. A estratégia foi: o que é que eu vou só estudar para passar e o que é que eu quero realmente fazer da minha vida como engenheiro. O que é que eu quero aprender, né? Eu aprendi. O que está acontecendo hoje, a gente tem agora é mais claro isso, porque eu posso aprender, inclusive, com os assistentes inteligentes. Veja, a gente está começando a descobrir isso. Um aluno, um aprendiz, qualquer aprendiz, qualquer situação, inclusive na situação escolar, ele pode aprender, em parte, com o que acontece na sala de aula, em parte, com o que ele interage em casa com os assistentes, em parte, com o que ele interage com os assistentes e com os colegas numa plataforma digital. A gente está vendo cada vez mais isso acontecer. Tem experimentado muito na TDS isso, né? Vários contextos de educação, de níveis diferentes, de áreas diferentes, onde pessoas aprendem com assistentes inteligentes do lado, debatendo com elas. E começando a experimentar situações diferentes, onde os assistentes sozinhos aprendem. Isso é uma novidade que a gente não tinha visto muito, né? A gente descobriu recentemente que se coloca um tema e bota, 12 assistentes para discutir entre eles, sem nenhum humano, só eles discutindo, eles mudam de opinião no caminho. Durante a conversa, eles aprendem e eles mudam de opinião. Veja, usando LLM básico, está lá. Ele não treinou novo, não fez nada, ele simplesmente começa a conversar um com o outro e eles vão mudando a opinião no caminho. E no fim, a decisão final deles, a escolha final, o que eles descobrem é diferente do que sabiam no começo. Você diz, a Terra é redonda, eles começam a discutir no caminho, eles vão discutir a redonda, mas tem uma ponta aqui assim, e faz isso aqui do outro lado. Eles vão descobrindo, porque um vai questionando o outro. Então, os assistentes inteligentes têm capacidade de se questionar. Quando os humanos estão juntos, aí esse negócio dá um pipoco e muda completamente a capacidade da gente de aprender. Vinícius, tu tem usado, tanto quanto o André, e em escala na universidade, e nós todos aqui temos participado desse processo também, mas você tem usado em engenharia de software, né? Uma plataforma de colaboração criativa, a plataforma da TDS, Strategia.digital, para você que está aí. Vai lá agora, é aberta e é gratuita. Strategia, o primeiro é de estratégia. Vem para junto do segundo e forma a palavra estratégia em grego, que deve pronunciar mais ou menos como estratégia, né? Se não pronunciar assim, a Grécia vai entender que a gente inventou esse negócio licença aqui. Poética. É uma licença poética. Strategia.digital. Vai lá e vai ver. Vinícius tem usado Strategia para engenharia de software, para aprender engenharia de software na prática. Conta aí a experiência. É uma coisa engraçada, porque desconstrói uma série de preceitos que a gente tinha, né? O primeiro, em relação ao ensino-aprendizagem, tem um certo medo, né, de usar essas coisas, porque não, os alunos não vão responder, eles vão usar o LLM. Mas uma das coisas que eu percebi, ao incentivar o uso de ferramentas como esses LLMs ou dentro da própria plataforma, é que o aprender a perguntar é fundamental. A primeira coisa que você vê é que ela aprende a perguntar. E aprender a perguntar exige um certo nível de conhecimento do que você quer saber. Então, indiretamente, a gente está evoluindo. E ao potencializar as colaboratividades com outras inteligências, além das pessoas, né, individualmente falando, das artificiais, o que está acontecendo não é nenhuma substituição. Né? Eu não estou substituindo, por exemplo, meus monitores, que são pessoas, né? Ou o próprio professor, porque eu estou colocando inteligência artificial ali no meio. Não, eu estou potencializando o meu papel como professor, o dos monitores como assistentes de certa forma, de ensino e aprendizagem, como dos próprios alunos. Aumenta consideravelmente a colaboratividade, especialmente falando em engenharia de software, que apesar de ser uma disciplina clássica da computação, da ciência exata, eu acho que ela é uma das disciplinas mais humanas que pelo menos a gente deveria considerar assim, que existem, porque quem constrói tudo, apesar de hoje em dia a gente contar com bastante agente inteligente, são os humanos, né?
Então, até na hora que eu vou usar um gerador de código, um gerador de casos de teste, que é o mais comum que a gente tem, sou eu que estou orquestrando aquelas ferramentas de certa forma. Eu que vou ter que avaliar se aquele caso de teste está aderente ou não está aderente, né? Não dá para eu confiar plenamente no que vem. Eu preciso ter uma certa orquestração, tem que ser o maestro dessa orquestra. E isso é a humanidade, né? E a engenharia de software, ela precisa ser uma disciplina humanizada, e a colaboratividade nas tomadas de decisão, das mais abstratas de qual o processo que a gente vai usar, como a gente vai documentar um requisito, até quais as escolhas de design arquitetural que eu vou ter, eu vou usar essa linguagem ou aquela outra, o porquê que eu vou usar, elas são fundamentais. E ao usar a inteligência artificial com todo o potencial de conhecimento que elas têm, orquestrado com as pessoas, eu estou potencializando também a aprendizagem dessas pessoas, no caso dos meninos e meninas que estão cursando a disciplina. Está sendo uma experiência reveladora, na verdade. Rui, olhando para isso que a gente estava discutindo aqui, da transformação do educar no aprender, né? Que deviam ser a mesma coisa, mas de alguma forma não são, né? O educar tem uma cara assim de treinar você como se você fosse um pet, e o aprender tem muito mais a ver com desenvolver um ser humano que é capaz de fazer escolhas, né? Um ser humano estratégico. Juntando com o que Vinícius estava falando, como é que a mesma coisa acontece nas organizações? Como é que, em vez de a gente chegar para as pessoas e dizer, olha, essa é a nossa estratégia e você vai fazer isso, que é o que André estava falando do mosteiro da Idade Média, dizendo, aqui as tábuas da lei, né? Cumpram. Esse é o papel de vocês. Vocês são subjugados pelas tábuas. Como é que numa organização contemporânea, e a TDS é uma organização contemporânea nesse peculiar, como é que a gente faz estratégia? Como é que a gente aprende a estratégia da TDS com os aprendizes da TDS, que somos todos nós? É muito engraçado esse assunto, porque as pessoas elas continuam cometendo os mesmos erros. Sabendo que determinadas coisas não funcionam, elas investem tempo em coisas que, de fato, não vão gerar os resultados que elas gostariam que tivessem. Tipo, vamos trazer uma galera de autoajuda para convencer todo mundo que a estratégia é essa. Ou vamos contratar alguém que diga pra gente tudo que a gente tem que fazer, entendeu? Qual é a nossa estratégia? Vamos trazer alguém para nos dizer, como tábuas da lei, né? Que hoje se chamam slides. Exatamente, né? Slides os bonitos. Tá aqui os slides, né? Da sua estratégia. Exato. E no final das contas, isso é para uma pessoa que está provavelmente no topo da organização e que tem como meta pessoal simplesmente apresentar esses slides para alguém. E daí seu trabalho está resolvido. Mas quem está lá no meio da organização ou na ponta e que precisa fazer parte dessa formulação para que ser parte da formulação seja energia para que ela possa, de fato, atualizar essa estratégia à medida que essa estratégia vai para a prática, né? Num ambiente que ele é colaborativo e que a gente aprende. Porque, no final das contas, a gente já falou sobre isso em 2 episódios para trás, que organizações são escolas. Um dos grandes objetivos de uma organização deve ser aprender, porque se ela não aprende, ela não se mantém competitiva num mercado que se transforma na velocidade que a gente está vendo acontecer agora. E aí a grande questão é a seguinte, para você conseguir fazer uma estratégia que vai ser colocada na prática, e os números são os seguintes, somente em torno de 10% das organizações têm uma estratégia deliberada. Desses 10%, somente a metade consegue colocar essa estratégia em prática. E dessas todas que tentam colocar... Que são 5%. Que são 5%, mais ou menos 85% dos líderes acham que o negócio vai deixar de existir nos próximos 5 anos. Então tá tudo bem, isso é todo mundo encaminhado para o grande cemitério do CNPJ. Né? É isso que todo aliás, mundo é um cemitério infinito, né? Um cemitério infinito. Todo mundo porque é virtual, é só você pegar, botar o seu CNPJ lá e tá tudo resolvido. A expectativa é aliás, essa. Está tudo resolvido, porque aí você não precisa tomar mais nenhuma decisão. Né? Exatamente. Você deixou de desistir. Aí como é que a gente acredita, é como a gente faz na TDS e como a gente recomenda que os nossos parceiros façam, né? A estratégia, ela precisa ser uma força motriz da organização como um todo. A gente precisa organizar todas as pessoas da organização no processo de transformação estratégica. Para isso, a gente precisa ter uma plataforma que tenha inteligência artificial para acelerar determinados processos de debate, tomada de decisão e síntese, e que essas 3 coisas elas agreguem valor
para a jornada que aquela determinada organização tem na busca pelo seu cenário de futuro. Então, quando a gente tem uma plataforma e a gente engaja as pessoas humanas e os agentes, os assistentes digitais, nesse processo de debate, tomada de decisão e síntese, com um propósito claro de chegar num determinado cenário futuro, a gente tem uma estratégia que faz sentido, porque ela vai se atualizar naturalmente ao longo de sua execução. Quando não, quando a gente compra os slides, aí... Pois é, aí não dá certo. Vejam, aqui só para agregar uma coisa aqui, na TDS a gente tem episódios estratégicos articulados e contínuos, dos quais participam as pessoas que estão aqui, que são as lideranças científicas da TDS, e lideranças executivas e operacionais, e estratégicas e assim por diante. Não estão todas aqui nessa mesa, é óbvio, mas vai daí até os estagiários. Então, aí você diria, mas como é que a gente envolve os estagiários para colaborar e tomar decisões? É porque a gente tem uma plataforma que permite uma articulação ágil, uma articulação eficaz, ou seja, a gente resolve apropriadamente o problema de tomar decisões sobre a estratégia sem detonar o tempo da organização. Não é post-it na parede, não é formulário de papel para resolver as coisas daqui a 5, 6, 7, 8 dias. A gente se senta numa reunião de 1 hora, envolvendo 30, 40 pessoas, e do outro lado, 1 hora depois, a gente tomou uma decisão, uma contribuição, com centenas de contribuições de dezenas de pessoas. Dá para fazer isso agora. É óbvio que precisa de teoria, método, processo e plataforma, mas é factível agora. Não é mágica, não é ficção científica, é só tecnologia. E tecnologia como estratégia digital é indistinguível de mágica. Esse foi mais um episódio de Stradocast, o podcast da TDS Company de Estratégia, e a gente espera você no próximo. Até lá!